Boa noite! Essa quarta-feira vai ser especial. Seja muito bem-vindo aqui para o Pode Escutar, Pode Falar. Eu sou Izzy Patrícia Pardal e hoje a gente fez um episódio, além de ter a tua sugestão aí de casa. Izzy, fala sobre vacinação. Izzy, meu bebê tá novinho. Izzy, até quando vai? Eu queria muito tirar minhas dúvidas sobre vacinação. E como amanhã já é o Dia Mundial da Vacinação, nós achamos que esse episódio vai ser, ó, o melhor e o sucesso também da gente falar sobre esse tema que já foi tão pedido e ainda mais com a minha amiga, que é referência também, uma profissional empreendedora e expert no assunto, que é a doutora Jaqueline Gomes. Muito bem-vinda, Jaqueline, aqui para o nosso Pode Escutar, Pode Falar. É muito bom ter você aqui. E para falar de um assunto que tem sido realmente muito sugerido pelos nossos telespectadores e a importância da vacinação. Olha só, a gente tem um dia mundial, né, para falar sobre a vacinação. Então, eu quero desvendar um pouquinho mais sobre esse assunto e quero te parabenizar, né, pelo empreendedorismo, pela Humanize e por estar aqui comigo, agradecer, né, o aceite do nosso convite. Muito obrigada. Izzy, eu que agradeço infinitamente pela nossa parceria. Agradeço o convite, né? Eh, o dia 17 de outubro é um dia muito especial. É uma conquista para todos nós, né? Verdade. A vacinação é algo muito incrível. É a tecnologia, a ciência Verdade. em favor da nossa saúde. Então, o dia 17 de outubro, ele vem realmente para evidenciar, para fortalecer esse grande feito, né, que é a vacinação. Verdade, essa grande conquista. E o quanto a gente tem vivido isso, né? Esse avanço da ciência, de se sentir mais seguro, principalmente pelos últimos anos, o que a gente viveu, né, da pandemia, e a gente viu o quanto a ciência realmente está a favor, né, da nossa saúde, o quanto a gente pode contar com isso. E realmente a vacinação, eu acho que, pesquisando um pouquinho mais para a gente falar hoje, eu vi o quanto foi uma conquista muito grande, né, da ciência, da humanidade e Sim, do aceite e de você estudar e entender cada vez mais sobre a importância da vacinação. é verdade. A vacina, ela não é algo atual, né? Verdade. Mas ela vem se atualizando e se aperfeiçoando no decorrer de todas essas esses séculos, né? Porque assim, falando da origem, né, da vacinação, ela nasceu lá no século XVIII, Então, eu né? fui lá 1800, eu falei: "O quê?", né, já tinha vacina. Isso mesmo. Foi um médico inglês, o Uhum, Edward Jenner, né, uhum, que ele estava pesquisando na época, a varíola uhum, assolava, né, uhum, aquela época eram epidemias horríveis de varíola. Então, ele, evidenciando os estudos dele, verificou que quem ordenava a vaca, né, ali os ordenadores de vaca, eles não apresentavam, sintomas quando contraíam a varíola, porque eles já tinham uhum, contraído a forma animal, olha só. né, da Tá. varíola da vaca. Então, o que que ele fez? Ele conseguiu inocular, que a gente chama introduzir, né, o pus da vaca em uma criança de 8 anos. Isso no Uhum. século XVIII. Olha só, né. Ciência no século Sim. XVIII, né? Então, ele conseguiu. E com isso, essa criança introduzindo o pus da vaca que tinha a varíola Uhum. na criança, essa criança, quando entrou em contato, né, com o vírus, ele não desenvolveu a doença. Nossa, olha só. E quando ele entrou em contato direto com o pus, o que que ele desenvolveu? Ele desenvolveu a forma branda, o Uhum, que hoje a gente chama de reação, aquela reação normal esperada, né, da vacina, a febre, a dor local, uhum, a criança fica mais molezinha, né? Então verdade. foi o que a criança apresentou na época. Ele teve essa sacada, né, de entender isso, e foi daí que nasceu a vacina. E o nome vacina vem do grego aí puxando de vaca, que foi de onde teve a origem. Olha que eu fui pesquisar, mas gente, não iria saber disso. Que legal, É, que bacana. Olha só, já. Já no Brasil ela já veio,
posterior, né? Sim. Ela já veio Aqui no Brasil que eu pesquisei, foi no século no XX, século no XX século mesmo, XX que ela né? ficou Tá. mais, que todo mundo já falava, né? Realmente ela veio para controlar ainda as epidemias de varíola e já Uhum. da febre amarela. E realmente Sim. foi o que controlou. E segue E controlando segue controlando, epidemias que a gente vivenciou, como você falou. Sim. Recentemente, a epidemia, a A pandemia, pandemia, né, né, que de nós passamos, Covid, é. né, e epidemias que a gente tem de dengue, de Sim. influenzas sazonais, né, que a gente consegue controlar com vacinação. Maravilhoso. Gente, já viram o quanto esse episódio vai ser importante, importante e necessário, né? Por isso que eu já peço para você, não esquece de dar aquele like, já compartilha esse episódio, porque eu acho que vale para todo mundo. É claro que a gente vai focar nas nossas crianças, a gente sabe que o pode escutar, pode falar, a gente foca no desenvolvimento infantil, vai ser voltado, mas a vacina é para todo mundo, né? Então, compartilha esse episódio, já nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que a gente realmente se imuna dessa teoria e entenda um pouquinho mais sobre a vacina. Porque eu tenho certeza que até desde a época da pandemia, o que realmente todo mundo ficava, mas não teve uma discussão muito grande, vacina, não vacina, né? Ai, fizeram muito rápido essa vacina, que estudos teve. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo tem uma duvidazinha, como é que a gente se certifica de que realmente isso daqui é seguro ou não? A gente vai entender um pouquinho mais, até sobre o quadro vacinal para criança. Tá com um bebê novinho? Tá gravidinha? Então, já esse episódio vai ser para você. E é por isso que vai ser um episódio diferente, porque como a gente escolheu falar somente sobre vacinação nesse episódio, a gente vai falar somente sobre a Humanize, que é onde a Jaqueline lidera, né? Tem à frente aí o empreendedorismo na veia, que a gente vai conhecer um pouquinho aqui da minha convidada também. Então a gente vai falar hoje no Pode Escutar sobre a Humanize, que é uma clínica referência de vacinação aqui na nossa cidade, em Belém do Pará. Eu sei que tem muita gente de fora que nos acompanha, e aqui nós temos uma clínica de vacinação que é referência, então é ela que a Jaqueline lidera. Então, nós vamos falar hoje somente sobre vacinação e sobre os diferenciais que a Humanize traz aí pra gente também. Vamos lá? Eu preciso apresentar minha convidada para vocês, né, gente? Vamos lá, deixa eu apresentar a doutora Jaqueline Gomes. Ela é enfermeira, empresária com mais de 15 anos de experiência, MBA em Auditoria e Gestão em Saúde, especialista em UTI, enfermagem do trabalho, imunologia, tá certo? E gestão de qualidade, lidera a Humanize Vacinação e Saúde e rede de clínica, que é uma rede de clínica referência em qualidade e experiência do cliente. E eu posso falar, meus filhos, nem te conhecia ainda, já que já conheci primeiro a tua equipe. Eu escolhi a Humanize dentre várias outras clínicas de vacinação aqui na nossa cidade, porque você sabe, mãe pesquisa. Né? Então a gente foi pesquisando, né, entre todas as clínicas que a gente tem aqui, e a Humanize, ela me ganhou, né, primeiro pelo contato que eu tive por telefone e por WhatsApp. O atendimento inicial, se todo mundo soubesse que o atendimento inicial cativa tanto, a gente estava falando sobre isso, sobre esse atendimento diferenciado, porque aonde a gente vai, a gente quer ser bem atendido. Aonde você vai, você quer ser bem atendido. Então, quem está à frente da sua clínica, você que é empresário, você que tem qualquer empresa, seja loja, seja da área da saúde ou não, o teu cliente quer ser bem atendido, né? E você dar esse atendimento diferenciado desde a hora que você está ali tirando uma dúvida, olha, tem pacote de vacinação, né? O meu bebê tem 1 mês, quais são as vacinas desse primeiro mês mesmo que eu tenho que dar? Então, assim, ela podia falar assim, pesquisa tem a caderneta da vacinação, tá falando todinho lá. Não, mas ela vai lá, ela te explica. Isso é um diferencial muito grande. E nós, mães de recém-nascidos, a gente ali no puerpério, o que a gente quer é alguém que deu atenção para você, é um diferencial muito grande. Então a Humanize, ela me ganhou desde o atendimento, já que meus 2 filhos fizeram todo o quadro vacinal lá com vocês. É isso mesmo. Isa, eu acho que o grande diferencial da Humanize realmente é um olhar atento, não só para o bebê, mas para a família, para todos os envolvidos naquele momento, né? Então, nasceu com a cultura organizacional da empresa.
esse olhar atento. A experiência do cliente não foi uma coisa que hoje é implantado dentro das Sim, empresas. Ela verdade. nasceu na cultura organizacional da Humanize. Então, a gente já nasceu com essa ideia de chegar e realmente fazer a diferença dentro do mercado, Uhum. né? Eu já trabalhava, né, no setor público com Sim. vacinação desde 2011. Adquiri uma expertise muito grande, né, como coordenadora de imunização. E vindo para o setor privado, eu senti a necessidade de me atualizar, de buscar conhecimento, né? E também de agregar todo o conhecimento que eu já tinha como empreendedora na minha vida. Uhum. E todo esse olhar atento, focado na qualidade, né? Com foco no cliente, e também Importantíssimo. um atendimento que vai desde o momento que a gente tem o primeiro contato, seja pelo celular, seja pelo WhatsApp, o Uhum. momento que a gente chama de pré-vacinação, né? O momento da vacinação, que é quando aquela família chega até a Humanize, geralmente não, todos chegam muito nervosos, é um momento Sofre mais muito do que a criança. demais, principalmente o pai, viu? É, É. é, Pai, eu sofro avó, também, gente, tio. minha Então, nossa. realmente é um momento que dificilmente chega só a mãe com o bebê. Sim. Sempre vem a família acompanhando. Então, é um momento delicado para todo mundo. E é nesse momento que a gente busca envolver aquela família com cuidado, com proteção, com segurança, com abraço, com um chá, com um café, com um cappuccino, com Conquistando a muita criança, né, informação. A ai gente gente, compartilha muito. Easy, toda a equipe multiprofissional, de expertises, todos são especialistas em vacinação. Eu Uhum. acredito que todos têm mais de 5 anos trabalhando só com vacinação, então isso também é um diferencial, uma equipe treinada, uma equipe capacitada, uma equipe experiente, com foco naquela família, buscando entender qual é a necessidade daquela família, porque todas as pessoas são diferentes, então é o que a gente fala que a gente busca oferecer um atendimento personalíssimo, Uhum. né? No qual a pessoa que vai estar ali é a grande protagonista, o nosso Sim, cliente é o protagonista. sim. Então a gente vai buscar envolver ele com E é segurança, total com diferente. cuidado. Um diferencial muito grande. Essa é a experiência da É. vacinação humanizada. Quando você vai chegar dentro de uma das nossas unidades, você vai escolher a música que você quer para ser vacinado. Quando Uhum. você vai ter uma luz diferente, um cheiro diferente, a gente vai buscar todos os sentidos, despertar todos os sentidos, olfato, paladar, visão, né? Então, envolver todos os sentidos dentro da experiência da Sim. vacinação E humanizada. já acalmar a mãe, o pai, o avô, a avó, né. Acalma, porque a gente busca ali com o Já dá cheiro, uma com aromas, com isso. a luz branda, com a Uhum. música tocando de forma calma, né? Então, Uhum. tudo isso que a gente busca em nosso favor para oferecer a Claro. experiência diferenciada. Claro. E o pós-vacinação. Diferente de uma vacina que vocês tiveram a experiência aí que teu marido contou pra gente logo no início, que foi aí que teve um despertar, né. Você vai Isso. me contar essa história, quero saber Vamos, mais. vamos. Porque eu falo que é sempre isso, olha, já que antes o meu atendimento, né, na clínica Audionorte, ela era mais voltada para o público adulto e idoso, tá? Então, os meus cursos iniciais, a minha expertise era para trabalhar com esse público. Quando eu fui mãe, aí eu vi realmente os atendimentos que eu falei que eu precisava para os meus filhos. E aí eu falei, se meus filhos precisam desse atendimento, todas as crianças precisam também. Então foi aí que a gente começou a se especializar no atendimento infantil. O que você realmente raramente encontra o atendimento da forma como tem que ser humanizada, com uma expertise diferente, com uma especialização diferente também. Então, atender criança precisa desse olhar mais expert, esse olhar mais maternal, né? E esse olhar mais diferente mesmo para o atendimento infantil. Porque a gente não abraça só a criança, a gente abraça a família da criança, Sim. né? Então, essa família que tá ali, às vezes eu demoro 3 sessões para conseguir, por exemplo, fechar um diagnóstico de uma avaliação auditiva completa. Então a gente tenta a primeira, aí a criança às vezes não é colaborativa, eu falo, é assim mesmo, não é sorte só sua, e a gente vai conseguir na segunda, e a gente marca 3 sessões, e a gente vai conseguindo, e os pais vão se sentindo acolhidos,
né? Estamos falando de uma família que tá aflita numa pré-vacinação, tá nervosa, tá ansiosa, é a primeira vacina do bebê, né? Como ele vai reagir, ou então sabe que tem que ir todo mês, vai ter vacina e já tá aflita por conta disso. Então, você abraçar isso é um diferencial muito grande mesmo. É verdade. Eu acredito que a experiência da maternidade, Ah, ela muda muda, tudo, muda tudo, ela muda muda. Ela tudo. realmente, ela te dá uma visão 360 graus de toda a tua É vida. verdade. Então, se você é empreendedora, você vai empreender de forma diferente. Se É, você é uma profissional dentro da tua área, tu vai ter um totalmente, olhar que foi o que aconteceu contigo, tu vai ter um olhar totalmente. diferenciado, foi o que aconteceu comigo Uhum, também. A maternidade, ela me trouxe, ela aflorou ainda mais o empreendedorismo dentro de mim, uhum, pela necessidade de ter, né, a gestão do tempo com a minha família, né, ter tempo de qualidade com a minha família e poder impactar positivamente pessoas que viveram a experiência que eu vivi que não foi legal, uhum, né? Uma experiência de você se sentir insegura, de você não ter as suas necessidades priorizadas dentro de um atendimento de saúde, uhum. né? Porque nós trabalhamos dentro do âmbito da saúde e a gente sabe que quem vai procurar um atendimento de saúde, ele está debilitado muitas vezes não só fisicamente, Uhum, né? Então, o que é o que acontece com a gente? A gente também oferece o atendimento emocional, o acolhimento emocional. Então, eu acredito que isso faça toda a diferença. Então, quando a gente acolhe essas famílias de forma emocional, Izzy, é aí que acontece o estalo, porque a gente se conecta e cria laços que dificilmente vão se desfazer. uhum. Então, hoje a Humanize ela já atende a terceira geração de filhos, Olha né, que só. começaram conosco no primeiro filho, já estão no terceiro Uhum, filho e seguem conosco. uhum. Por quê? Porque realmente a gente conseguiu criar esse laço, se conectar de uma forma real, que vai muito além de oferecer um serviço, Com certeza. né, mas oferecer uma solução, um É, acolhimento diferente. você fazer a primeira vacina naquela criança não é tão difícil, mas você manter aquela criança como tua cliente e vir até a terceira geração, aí tem que ter realmente um diferencial, uma conquista muito grande. E que bom, e que bom. E olha só, gente, vou apresentar um pouquinho mais a doutora Jaqueline para vocês, hein? Eu falei do lado profissional, coloquei aqui o currículo dela, mas vocês sabem que o meu detetive sempre vai atrás de um quê a mais para vocês conhecerem, porque eu falo, a gente não falou dessa maternidade, né, que aflora e que nos dá um brilho no olhar diferente e deixa o nosso atendimento e o nosso lado profissional diferente também. Então é desse lado que eu quero falar um pouquinho, do teu lado pessoal. A Jaqueline é uma mulher de fé inabalável, esposa dedicada do Fernando, que está aqui com a gente, e mãe apaixonada da Maria Fernanda e do Adam Fernando também. Sua vida é uma jornada de autoconhecimento e superação, onde cada desafio é uma oportunidade de crescer e vencer. Apaixonada por aventuras, ela se desafia a enfrentar seus medos, seja voando de tirolesa ou pedalando nas alturas com o marido. Ei, Fernando, tu vai ter que ir junto nas aventuras também, hein? Para ela, a vida é uma paleta de cores vibrantes, onde cada dia é pintado com gratidão e amor pela família e por Deus. Empreendedora desde criança, Jaqueline cresceu aprendendo que a força do trabalho e a resiliência com os pais. Comerciante do interior do Pará, hoje à frente da Humanize Vacinas, ela coloca toda a sua paixão e dedicação em cada desafio, sempre em busca de sua melhor versão. O empreendedorismo não é apenas uma carreira, mas parte de sua essência e de suas raízes também. Como ela mesmo diz, nos dias difíceis, a escolha é sempre ser grata pela família, pelos amigos e por tudo que Deus tem feito na vida. Estou impactada. Estou impactada porque o detetive foi profundo. Parabéns, viu? Que você continue na sua paleta vibrante. E mesmo quando você achar que ela não está tão vibrante assim, que você continue relendo e lendo essa frase linda que você mesma colocou, para que você escolha sempre a gratidão. Para que ela seja sempre a gratidão a sua porta de entrada para que tudo melhore na sua vida.
Eu agradeço, Izzy, foi incrível. Olha, gostei. Agradeço ao detetive também. Falar para mim de família, eu vou começar a chorar, vou borrar a maquiagem, né? Porque realmente eu vivo a família, né? Para mim, a minha família, ela tá no centro de tudo. Primeiro Deus, porque sem ele eu não seria nada, Com e todos certeza. os lugares que eu vou, eu digo, Senhor, eu te direi que sou tua filha amada e que tu és o centro da minha vida, né? Mas depois de Deus, a minha família, sem dúvida. E eles que me fortalecem e eles que me impulsionam, né, a sempre seguir, né, melhorando, me capacitando, impactando vidas da forma que eu consigo, falar do que eu faço, me orgulha muito. Falar de onde eu vim também me orgulha muito. A minha história é uma história de superação, né? Eu vim do interior do estado, do Pará, de uma cidade pequena, muito nova, para fazer faculdade em Belém. Então, quando eu retornei, eu já retornei eh, ocupando espaços relevantes que só foram possíveis primeiramente por Deus e porque eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. Que bom. Então, eu acredito que Deus, ele me fez assim, de intensa, sou muito intensa. Então, a Humanize é o reflexo disso. Então, em pouco tempo, tu consegue ver uma empresa que hoje atende não só dentro do estado do Pará, né? Mas a Humanize atende campanhas em todo o território nacional. Que máximo. A gente já consegue sair daqui, já tem estrutura e logística para sair daqui. E hoje, que é o que acontece, a gente já atende Maranhão, Piauí, Amapá, né? E estamos dentro de 4 cidades aqui Que no estado bom do te Pará. ver alcançando várias outras cidades, né, com esse atendimento diferenciado, com essa visão diferenciada do empreendedorismo, né, e principalmente no atendimento. Eu acho que isso é realmente fundamental. E a gente estava conversando muito sobre isso, sobre o investimento na equipe também, né? A tua Sim. equipe é muito bacana. Eu adoro as meninas, viu? Então quero até mandar um beijo para toda a equipe, viu, da Humanize, que sempre tratou as minhas joias com todo carinho e atenção. Obrigada. As meninas, elas são incríveis, são incríveis. Eu acredito que esse clima que vocês sentem dentro da Humanize quando entram, ele se perpetua. A Uhum. gente busca eh, realmente fortalecer os nossos laços como família ali dentro. E o investimento feito em educação continuada, em cursos, em capacitações, as meninas são muito estudiosas, então Que bom. sempre quando a gente tem a oportunidade de receber visita de pessoas assim de fora, que até mesmo são profissionais dentro da área também, eles ficam, eh, eles ficam, eh, de certa forma, impactados positivamente, eles ficam surpresos de forma Uhum. positiva com o que eles veem. Isso é bom, muito bom. E ó, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo também para que as pessoas façam, né, perguntas sobre vacinação, sobre o tema. E enquanto isso, eu já vou te perguntar aqui várias perguntinhas que nós já temos, que inclusive eu abri, né, no Instagram também para que as pessoas enviassem suas perguntas, as suas dúvidas, e aí eu espero que eu faça a maioria delas, viu, gente? Obrigada. Obrigada sempre pela tua interação. É, é tão gratificante ter vocês falando cada vez mais do Pode Escutar, do Pode Falar. Eu atendi, eu adorei isso, porque eu estava atendendo uma criança e a mãe olhou para mim e falou assim: Você que apresenta o Pode Escutar? Aí eu falei: Ai, gente, que maravilhosa, quero até te mandar um beijo, viu? Isso é muito bom, porque a gente vê que o nosso objetivo de impactar positivamente famílias, de levar mais conhecimento, mais teoria, deixa o nosso maternar mais leve, deixa a gente com um olhar mais aguçado para qualquer coisa que saia fora da rota do que a gente espera de um desenvolvimento infantil. Não é verdade? Então, a Easy. gente ter esse lado é muito bom. Easy, assim, eu preciso dizer, sou tua fã, cara. Sou Ah, tua fã. Assim, somos, eu eu sou sua. acompanho as postagens com as crianças e eu preciso te dizer, se o teu objetivo é impactar positivamente o maternato, já impactaste o meu. Porque por muitas vezes eu vendo bagunça dentro de casa, brinquedo, tinta, massinha de modelar, eu Fernando fica. Hoje ele fica até mais assim, eh,
encanado, ele fica mais bolado do que eu. Eu digo, não, faz parte do desenvolvimento infantil, porque eu vi a Izzy falando isso. Faz super A parte, viu? Izzy é a Ai, rainha da dos bagunça. experimentos, da bagunça. Então, Ai. eu me espelho muito no teu maternar, sabe? Eu acho que é um maternar leve, é um maternar que traz, assim, a leveza, a alegria, que deve ser. É Então, eu verdade. acho que se é a tua missão, tu cumpre ela É verdade. divinamente. Ai, obrigada. Eu fico mais feliz ainda de ter, né, esse teu depoimento, de falar que eu atingi positivamente você, que é uma mãezona, né? E a gente falar da maternidade realmente emociona tanto a gente, né? Porque eu falo que a teoria é o que nos faz esse maternar mais leve. Então, a gente ter estudado, eu tô grávida, e a gente estudar um pouquinho sobre os primeiros meses, o que que a gente precisa esperar, né, sobre vacina. E a gente fazer essa pesquisa deixa a gente menos ansiosa, o nosso coração um pouquinho menos Faz ansioso, toda a faz diferença. toda a diferença. E a gente se espelhar, realmente falar assim, não tá tudo bem. Ai, derrubou sorvete no meu tapete que eu acabei de comprar e não sei o quê. Tá tudo bem, é só sorvete, é só sujeira, a gente limpa, a gente lava. E se não der, e se manchou, tá tudo bem também. Uma outra oportunidade, se possível, a gente compra. Se não é possível, vambora, segue. São crianças, estão brincando, são crianças que realmente estão desvendando a experiência, a maior experiência científica é o brincar, É isso mesmo. né? E aí eles estão brincando e na forma de brincadeira eles vão descobrindo tanta coisa, né? O brincar é vida, esse é o meu Eu slogan. acredito muito no empoderamento da família através do conhecimento. A gente tem ministrado muitos cursos de gestantes, então eu sempre falo, são 9 meses. 9 meses que você prepara o quarto, 9 meses que você prepara o enxoval, 9 meses que você prepara o seu corpo, 9 meses que você prepara o seu psicológico. Então, busca conhecimento, Uhum. né? É. A caderneta de vacinação tem um conhecimento incrível Tem lá mesmo. dentro. Você já parou para ler a caderneta de vacinação? É verdade, tem Gente, ela tem muita muita coisa, coisa. até da minha área também, tá? Ela tem sobre o desenvolvimento de linguagem, ela tem sobre o desenvolvimento auditivo, e ela tem sobre o teste da orelhinha, ela tem muita coisa, é muito É, legal é mesmo. muito rica em conhecimento a caderneta de Verdade. vacinação. Que bom, né? Que não é caderneta de vacinação, é caderneta de saúde De da saúde criança. da É criança, isso é mesmo. mesmo, não é nem caderneta de É. vacinação, porque tem de tudo um pouco sobre, né, Sim, os principais marcos do do desenvolvimento crescimento e infantil. desenvolvimento, é isso mesmo. Exatamente, muito legal. Agora, já que você já até falou um pouquinho sobre a história da vacina, como que ela surgiu, o século que ela surgiu, faz tempo, né, gente? A gente achando que era uma coisa assim, não, mas faz bastante tempo, muito legal a história. Agora, para que exatamente serve a vacina? Como é que ela funciona? As vacinas, elas servem para desenvolver, para fortalecer o nosso sistema imunológico, né, que é a nossa principal defesa contra agentes infecciosos. Então, quando a gente busca o fortalecimento desse sistema imunológico, o que que acontece? Quando esses agentes infecciosos chegam até o nosso sistema imunológico, eles não vão causar todo aquele estrago, toda aquela consequência negativa que causariam caso a gente não tivesse nosso sistema imunológico fortalecido, Sim. né? Então, as vacinas entram aí como o que a gente chama é uma espécie de imunidade que a gente recebe, né? Uhum. Que também vai criar a memória imunológica, né? Para quando esse agente infeccioso for lá, ele vai dizer: opa, eu já tô aqui, Uhum. aqui tu não entra, aqui tu não vai causar nenhum tipo de dano, né? Então eu acredito que é essa a principal, é, o principal objetivo da vacina, né? É o Tá. fortalecimento do sistema imunológico para a proteção de doenças. E é verdade que tem classificação diferente das vacinas? Tem classificação. Elas são classificadas de 3 formas, Sim. né. As vacinas inativas, Uhum. as vacinas atenuadas e as vacinas de RNA, né. As vacinas inativas, como é que funciona o mecanismo delas? Uhum. Elas são vacinas que a gente chama de vírus morto, Tá. tá, que elas vão entrar ali elas vão causar, o que que elas causam? Elas causam menos reação também, são Tá. aquelas vacinas que causam menos reação. Um exemplo aí de uma vacina inativada, Uhum. né, a vacina hexavalente, Tá. que Maju e o João. Joca tomaram, Uhum. né, a vacina hexa é um exemplo de uma vacina inativada. A atenuada é uma vacina que ela é mais reativa. Por quê? Porque o vírus está vivo.
né? Tá. Ele vai entrar ali dentro do sistema imunológico, vai causar uma reaçãozinha mais considerável, tá? Exemplo, vacina rotavírus, que eles também tomaram, Uhum. né? E as vacinas de RNA, que são Sim, aí as vacinas, por exemplo, do Covid, tá. né? Então, são essas 3 subdivisões que existem. Maravilha. Não, do rotavírus, eu acho que só a Maju teve reação. O João foi de boa. Foi bem Depende, tranquila, né? né? De Vai organismo para depender. A organismo, gente não de consegue dizer assim, não vai vai ter ter com reação certeza ou ou não, não vai ter. O que a gente consegue é que as vacinas da rede privada, elas têm uma segurança maior em relação à Uhum. reação. Por quê? Geralmente elas são acelulares, né? Que são Sim. elas são confeccionadas para causarem menos reação, por serem acelulares, né? Uhum. Tem menor conservante, menos conservantes também, que os conservantes também causam aquela inflamação local, Uhum. que causa mais dor, mais vermelhidão, muitas vezes fica endurecido, né? Então, as vacinas da rede privada, elas são menos reativas. Tá. E quantas vacinas tem hoje em dia? Ah, Eu tentei ver aqui, mas parece que são bastante, né? mais de 30, Izzy. Tem muito Uhum. mais de 30 vacinas. O calendário vacinal, né, desde a, desde a, desde o nascimento Sim. até o calendário do idoso, tem mais de 30 vacinas, né? Uhum. Então, a gente fala que nasceu, tá tomando vacina. É. A vacina hepatite e a vacina BCG, elas são administradas ainda dentro da maternidade, São nas né? primeiras 24 horas, é isso? Ou. Preferencialmente, Aham. preferencialmente dentro dessas primeiras 24 horas de vida. Quais são as duas vacinas? A BCG e a Uhum. hepatite B, ainda em âmbito de maternidade. Elas Ah. devem ser administradas. A BCG é aquela que vai no bracinho? Aquela que vai A que BCG é deixa aquela aquela marquinha? da Aham. marquinha, que ela vai ali proteger contra a tuberculose e também contra a meningite tuberculosa, né? Uhum. Então, ela causa aquela marquinha e tem uma memória imunológica pro resto da vida. E são doenças erradicadas? Não, não são Ainda doenças tem casos hoje erradicadas. em Não, dia. a tuberculose, ela não está erradicada, ela não é uma Uhum. doença erradicada. E veja bem, se você toma a vacina, não quer dizer que você nunca vai ter a Uhum. doença. Quer dizer que se você tiver, você vai desenvolver de forma mais branda, não vai desenvolver a forma mais grave, não vai ter sequelas, né? Uhum. Não vai fazer um impacto tão negativo, sabe, no Sim, teu organismo. Então, é esse o impacto da vacina no nosso sim. organismo. As doenças ficam mais brandas. Tá. Não é que você não vai ter, porque se É, tiver, né, se houver o contato se com a houver o contato, o doença, teu sistema imunológico, ele já tá vai ali ali, preparado ele tá em defesa, para te defender. ele tá a postos, né? Ele tá armado. Perfeito, perfeito. E como é testada a segurança da vacina? Você que está à frente agora, né, de uma clínica privada, como que você escolhe o laboratório? Como é que você sabe que aquilo ali foi testado e é seguro para você, né, disponibilizar no mercado para os teus clientes? Agora eu vou falar para a câmera. Pronto. Pronto. As vacinas, ao contrário do que os negacionistas falam, ao contrário do que o movimento anti-vacina prega, elas são extremamente seguras. Vacinas salvam vidas. E é o que tem de mais tecnológico no âmbito da saúde, da medicina preventiva. Então, todas as etapas para que uma vacina seja considerada segura para ser administrada são muito cautelosas, né? Então, desde o primeiro momento, quando aquela vacina ela ainda está em fase de testes dentro dos laboratórios, depois testes em animais, Sim. depois os testes em humanos e a última etapa, que é a Anvisa, né, para Uhum. que ela venha a ser tanto, não só para o âmbito da rede privada, tá? No Mas do âmbito da SUS saúde também. pública, ela Uhum. precisa ser licenciada pelo órgão que tem essa capacidade de licenciar um medicamento, uma vacina, que Que é a é Anvisa. Anvisa. Né? Perfeito. Então, veja bem, são rigorosos, Uhum. rigorosos testes, rigorosas etapas, e todas elas devem ser
seguidas, senão você não consegue chegar até a última, que é o licenciamento de um produto inovador, de uma vacina nova, Perfeito. né? Então, ao contrário do que os negacionistas falam, mas é porque uma vacina foi desenvolvida de forma tão rápida. Porque alguns protocolos que poderiam ter sido quebrados, veja bem, foram. Mas nenhum protocolo relacionado à segurança da vacina. Entendi. Né? Então, a gente só conseguiu controlar uma pandemia com números extraordinários de morte, né? Que realmente é um capítulo ruim, dentro da nossa história, através da vacinação. Verdade. E muitos ali morreram na esperança de chegar, né, a se vacinar e muitos nem chegaram a se vacinar, né? Então, é o argumento que eu sempre utilizo, né? Pessoas morreram com o sonho de conseguir serem vacinadas e você tem a vacina disponível, né, no Sistema Único de Saúde e não faz. Então, apesar de hoje estar à frente de uma clínica dentro da rede privada, né, mas eu fui SUS por muito tempo e sou SUS ainda. As vacinas do SUS É são... para todo mundo, É né? para todo mundo e elas são seguras, são Sim. eficazes. Elas são eficazes. Elas estão dentro do calendário vacinal, são prescritas pela Sociedade Brasileira de Imunização, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. São seguras. Não tem por que não se vacinar. Perfeito. E já que esse calendário vacinal, a importância de seguir essa nossa caderneta, né, esse calendário vacinal, fala um pouquinho disso. Então, ainda é um mito que a gente busca desvendar o tempo todo. Vacinas são apenas para crianças. Não, vacina não é só para criança, vacina é para todas as idades. Tanto que existe um calendário vacinal específico para cada idade. Né? E esse calendário ele é estabelecido pela sociedade que rege, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Geriatria. Então, existe um calendário específico para cada faixa etária. Dentro da infância, ela tem uma importância, dentro da fase da adolescência ela vai ter outra, na fase adulta ela vai ter outra, e na fase, na terceira idade ela vai ter outra. Perfeito. Né? Dentro da infância, o principal objetivo de cumprir o calendário vacinal é a proteção da criança, para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável. Né? Porque, veja bem, se você não cumpre um calendário vacinal, que tem ali dentro dele uma vacina contra a poliomielite, que é uma doença que era considerada erradicada, porém a gente tem acompanhado 2022 72%, né, do índice de segurança, que é 99, então estamos abaixo do índice de segurança vacinal, né, que a gente chama que é a pactuação necessária para que a gente considere uma doença erradicada dentro do nosso território nacional, e nós estamos muito abaixo. Então, doenças que eram consideradas erradicadas, elas têm voltado. E o Pará apresentou um caso de poliomielite. Então, isso é muito sério. Foi esse ano? Não foi esse ano. Eu acredito que foi em 2022. 2022. Nossa, gente. Então, isso é muito sério dentro do nosso estado. É uma doença que ela está relacionada a péssimas condições ou condições precárias de higiene, de saneamento básico, e a gente sabe que o nosso estado ele não é um estado referência, né, no assunto. Então, nós estamos suscetíveis. Verdade. Mas meu filho não vai para isso ou para aquilo, meu filho está dentro do apartamento, mas ele não convive dentro de uma bolha, né? O nosso convívio social, ele é extremamente importante para o nosso desenvolvimento social. Perfeito. Né? Mas a gente tem que se manter protegido, né? Então, a vacinação, ela tem esse benefício da proteção individual e da proteção coletiva. Verdade. Né? Então, quando você se vacina, você também não propaga a doença. Você não contrai, você não adoece e não adoece o próximo também. Perfeito. Não, eu acho que o slogan perfeito foi de falar que a vacinação é um ato de amor. É um ato de amor. É um ato de amor. Eu falo que quando você está gestante, você está ali no acompanhamento gestacional, você sabe que todo o cuidado que você tem com você é um ato de amor pelo bebê, com né? certeza. E falando no calendário vacinal da gestante, eu quero abrir uma aspas aqui, né? A gente tem uma novidade que chegou
recentemente no nosso país, que é o Sim. licenciamento da vacina Abrisvo, que é uma vacina que protege contra o vírus sincicial respiratório, que Uhum. hoje ultrapassou os casos de óbito em bebê que eram notificados com influenza. O vírus sincicial respiratório, ele é a principal causa hoje de internações e complicações respiratórias nos Sim. bebês. E a vacina do vírus sincicial respiratório veio para contribuir com essa proteção. Então, quando a gestante toma a partir da 24ª semana de gestação, ela está protegendo o bebê pelo menos até os 6 meses de vida dele. Olha só. Então, qual é a semana que ela toma a A vacina? partir da A 24ª. partir da olha só, gravidinhas, né? Quem tá gravidinha aí, olha a novidade que chegou, já pesquisa, já vai em busca, se informa melhor sobre essa vacina, Fala porque com o obstetra, com com o obstetra, ginecologista, perfeito. Olha só que que legal. certamente ele já deve estar sabendo e Uhum. vai sim prescrever, porque é Como é uma o nome da vacina incrível. vacina? Abrisvo. Abrisvo. É. Meu Deus, mas que nome. É o nome. Ah, Todas elas têm nome difícil. Se eu falar pelo né? nome, pelo nome Ai, que que não é o massa. comercial, é difícil. Verdade. E desse calendário, Jaque, me fala um pouquinho das primeiras vacinas. Eu acho assim, do primeiro ano dessa criança, o que que essa mamãe não pode esquecer? Nenhuma. Todas, Nenhuma. então. Não, Todas são com muito certeza, importantes. mas Todas são muito importantes, assim, mas se tu falasse, Jaque, vai, me diz aí quais que você considera mais importantes. Eu acredito que a vacina hexavalente, as vacinas meningocócicas são extremamente tem importantes. uma diferente que não tem no SUS. Eu lembro de eu olha, essa daqui, eu não vou lembrar qual era, mas ela não tem aqui, não tem no SUS, e aí eu tive que realmente pesquisar, não sei se é a meningo C ou a ACAWY. ACWY. Isso, pronto. A CWY ela está presente no Sistema Único de Saúde, mas ela tem uma faixa etária diferente. Uhum, Lá, a criança é no adolescente, ela é feita a partir de 11 anos, né? Ela tá. não está em utilização, ela não está disponível para uma faixa etária menor. E a gente sabe que a criança tem a necessidade de tomar essa vacina aos 3 meses, aos Uhum. 5 meses, e o reforço São depois de 3, 12, né? e o reforço depois de 1 ano. Tá. Né? Então, a criança ela não pode ficar com essa janela aberta. É Uhum. muito tempo. É muito tempo de janela Até aberta. 11 anos. É muito tempo de É, janela aberta para entrar em contato, né, sim. com a doença e vir desenvolver sequela, porque a meningite ela nunca vem de uma forma simples, né? Uhum. Ela vem já deixando sequelas, né? Então essa vacina CWY, ela está disponível, mas numa faixa etária diferente, né? Entendi. Na rede privada, seguindo o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é realizada aos 3, 5 e reforço após 1 Reforço ano, após 1 ano. juntamente com a vacina meningocócica B. Tá. A vacina que está disponível para essa faixa etária na rede pública é a vacina meningocócica C, que é diferente. Já que é diferente, é muito diferente. Olha, veja bem, a gente está falando de uma vacina que tem um subtipo e uma vacina que vai ter 4 subtipos. Então, ela engloba uma proteção muito maior, Sim, né? Ela é bem superior. entendi. E aí, nesse primeiro ano, então, da criança, das primeiras 24 horas, você falou a BCG Isso. e a Hepatite B. hepatite B. E aí, logo depois de um mês, a criança faz um mês, não é isso? O Aos bebê, 2 meses. aos Aos 2 2 meses. meses. Ah, é verdade. Começa Isso, aos 2 meses, isso. começa as furadinhas. Aos 2 meses vai fazer a hexavalente, ou na rede pública ela vai fazer a penta mais a VIP, que é a vacina E a inativada da diferença polio. de penta para hexa, né? Tá, vamos lá. Tem uma diferença enorme. Sim. A vacina penta da rede pública, Uhum. ela vai proteger contra difteria, tétano, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite. Tá. Ela não vai. Essa parte corta que eu. Tá, Volta. bora lá. Aos 2 meses. Excelente. Aos 2 meses, Sei a não. criança vai fazer a vacina hexavalente na rede privada Sim, e a vacina pentavalente na rede pública. certo. A hexavalente na rede privada vai proteger contra difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hemófilos influenzae tipo B e a hepatite B, Perfeito. Tá. tá? Na rede privada, ela vai fazer a penta, que não é a celular. Expliquei no início que era Sim, o que celular? que Não, a era. celular é a vacina que Do causa vírus morto menos ou não? reação.
Sim, é o vírus morto. Não, ela tem um mecanismo diferente, não é o vírus morto. O vírus Tá, morto é o atenuado. tá. A celular, ela é produzida para causar menos reação. Entendi. Tipo, células quebradas, células Entendi. purificadas, dessa forma. Então não tem reação esse tipo de vacina. Na rede pública, a Penta vai ter muita reação. É uma das vacinas que tem mais reação. É Tá, uma porque uma ela das não vacinas. é Ela não é a celular. Ela não é a celular. A Penta da rede privada, ela é a celular. Uhum, Ela é a entendi. celular. Aí lá ela vai fazer, lá na rede pública, a criança vai fazer a Penta mais a VIP, que é a vacina inativada da poliomielite. São 2 furadinhas. Tá. E mais a pneumocócica 10, que também é furadinha, Isso os 2 meses? aos 2 meses. Tá. E mais a rotavírus, que é oral. Então lá são 3 furadinhas e uma oral, Tá. né? Na rede privada, são só 2 furadinhas. É só a hexavalente e a pneumo 13 ou 15, né? Tá. E a a gotinha? rotavírus oral, Uhum. né? Então, a gente tem aí uma diminuição de um pique, mais conforto, menor reação e maior proteção. Porque, veja bem, rotavírus na rede pública, ela é monovalente. Uhum. Protege só contra um subtipo de rotavírus, né? Na rede privada, ela é pentavalente. Então, Tá. é uma proteção muito superior. Considerando o estado que a gente mora, considerando infraestrutura, saneamento básico e tudo que a gente é exposto, vale a pena fazer Vale a uma pena. vacina que é pentavalente. Né, de trazer mais proteção e maior Sim. conforto. Aquelas que sofrem, mamães que sofrem, Sim. junto com os filhos na furadinha. Falando ainda da vacina pneumocócica, na rede pública ela é 10, na rede privada ela já está na 15 a partir Nossa. de novembro. Que 20. diferença, né? Pneumo 20 já vai chegar. Tá. Até o final do ano a gente já recebe a pneumo 20. Então tem uma diferença muito grande. E aí, depois desses 2 meses, aí no próximo mês já vem mais. De novo, não vai parar. Até Até um ano não para. Um ano não Izzy, para, né? né? Então, Todo mês tem todo vacina. mês, aos 3 meses vai fazer as meningocócicas, que vai ser a meningocócica C, a CWY e a meningo B. Na rede pública vai fazer só a meningo C. Eu tô fazendo essa comparação Eu acho porque importantíssimo, quem porque assiste tem aqui essa tem gente que pergunta. faz, né, na rede privada e tem gente que não faz. Não faz porque não tem condições, porque, enfim, tem outras prioridades, né? A gente sempre que fala que se você pode, faça, priorize. Mas tem gente que não consegue priorizar. Ou prioriza essas vacinas, né? Isso. Então, por isso que, assim, uma das perguntas ganhadoras foi essa: qual é a diferença da vacina do SUS para a vacina, né, da rede Isso. privada? Ou então, quais são as vacinas que mais são diferentes? Que essa, de repente, os pais podem agendar, né? Os pais podem falar assim: olha, essa daqui, de repente, vou para o SUS. E essa daqui tem esse diferencial, e aí eu vou me programar para ir no particular, né? Se eu fosse buscar as prescrições que a gente recebe desenfreadamente, seriam as prescrições que vêm dos pediatras. Eles prescrevem as meningocócicas e a vacina hexavalente. Tá. Então, seriam essas as vacinas mais prescritas pelos profissionais médicos pediatras. Que são diferentes mesmo, né? Elas não estão disponíveis, né? Tá. Elas não estão disponíveis na rede pública e realmente elas vão ali ter um impacto muito bom na saúde da criança, de forma geral. Perfeito. Então, não é que seja diferente, é que não tem disponível mesmo Não na rede tem pública. disponível, porque, Entendi. veja bem, tem algumas que elas estão lá, mas elas estão em apresentação diferente, né? Com uma proteção menor. E essas não estão. Perfeito. Não estão. Entendi. Então, é a hexa e a As meningocócica. meningocócicas. Essa da CWY que nós conversamos, né? A meningocócica, a CWY é a meningo B. Perfeito, Jaque. E me fala uma coisa, nesse primeiro ano, então a gente viu, todo mês tem furadinha, Todo mês. né? E depois desse primeiro ano, o que a gente vai ter ali de acompanhamento? Depois do primeiro ano, a gente começa com os reforços de algumas vacinas, né? Ali no primeiro ano, com 18 meses, a criança vai fazer o reforço da hepatite A, que ela faz com 1 ano, né? 18 meses. Vai fazer reforço com a vacina, com as meningocócicas também, meningo B. Com 3 anos, anualmente ela vai continuar tomando a vacina de influenza, né? Porque é uma vacina anual. São campanhas anuais, São campanhas né? anuais.
A rede pública também lança a campanha contra a poliomielite anualmente. Perfeito. Então, é legal que essa família fique atenta ao calendário de campanhas Uhum. lançadas pela rede pública. Muitas dessas campanhas não estão disponíveis na rede privada, né? Uhum. Que é a campanha, por exemplo, que oferece a polio. A Sim. vacina só de poliomielite a gente não tem na rede Tá. privada, E né? aí tem no SUS. Tem no SUS, Importantíssimo só ficarmos atentos poliomielite, né? também. Ela só está disponível em campanha. Ah, só em Só em campanha. campanha. Tá, entendi. E aí depois disso tem as campanhas anuais da gripe. Da Quais são as outras gripe, campanhas que sempre tem? poliomielite, como Poliomielite, eu essa que falei. você falou. Sarampo, 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 isso, né? boa. Sempre tem campanha também de sarampo. Aí Verdade. dá um intervalozinho, aos 4 anos a criança vai fazer novamente vacina, ela vai fazer a Uhum. vacina de DTPA, difteria, tétano, coqueluche, né? Vai fazer também a primeira dose da dengue, que é uma vacina também muito inovadora, que chegou Tá. Pois é, fala um recentemente. pouquinho dela, porque causou também muitas dúvidas essa, né? Tem vacina mesmo da dengue, né? Tem Contra a vacina, dengue? né? Na rede pública, ela também tem uma faixa etária diferente, né? Uhum. Na rede privada, a partir de 4 anos, a criança pode tomar, faz a primeira Tá. dose, um intervalo de 3 meses entre uma dose e outra, são São 2 duas? doses. Tá. E a criança está protegida contra a dengue e as formas graves, né, da dengue, né? Ah, nossa, infelizmente, nós já tivemos uma perda, né, a filhinha da minha prima, de 3 aninhos de idade, dengue hemorrágica. O Brasil ele ainda é disparado, né, um dos países que mais apresentam casos de dengue, né? A gente vive o que a gente chama de epidemias sazonais. É o Uhum. que vai acontecer mais ou menos aqui. A gente já começou o período chuvoso, a partir de novembro começa o nosso período chuvoso, nosso inverno amazônico, quente, úmido, Porém, chuvoso, exatamente, muito é um úmido. local propício para criadouros de mosquito Aedes aegypti. Uhum. Então, com isso, aumenta também os casos de dengue. Então, é importante que essa família fique atento. Se está dentro da faixa etária que pode se vacinar no SUS, legal, vacina. Se não está e puder fazer o investimento, faça também, vale muito a pena, né? Fazer esse investimento, proteger a sua família contra uma doença que pode ser Fatal, fatal, como foi, né, na minha né? Pode ser família também. fatal. Então, quando a gente fala de doenças que para uma faixa etária dentro da normalidade, que a gente chama um adulto sem comorbidades, ele vai passar, vai sentir, mas não vai ter todo aquele malefício, Sim. todo aquele impacto realmente na saúde. E a gente vem falar de extremos, que são as crianças e são os idosos, as mesmas doenças, elas causam um desconforto, elas causam descontrole, elas vão realmente elas vão desenfreadamente causar o pior. Os piores sintomas, as piores gravidades E que e o bom que a gente óbito. já tem, então, a vacina. Então, é real mesmo, nós temos a vacina da Temos a dengue. vacina, ela é E você falou que segura. a diferença pro SUS é a idade, a faixa etária da Só a faixa etária, é apresentação? a mesma vacina, Tá. né? E a Só faixa etária muda em no quê? SUS ela está a partir de 11 anos. A partir de 11 anos também? Meu É, pai do céu. Então, na privada. a partir de 4. Tá, então eu já posso levar João. Já. Não tem 6. A Maju ainda tem 3. Só Então, a eu já partir de posso levar 4. João para Só fazer a partir de essa, né? 4 Tem anos. reação? É uma vacina que ela é considerada, a gente faz ali um mapeamento das vacinas que são mais reativas para que a gente Uhum. consiga passar uma informação fidedigna para o nosso cliente e ela está dentro desse âmbito das vacinas que são mais reativas, né? Entendi. A criança vai ficar um pouco mais molezinha, ela apresenta dor local, pode haver um aumento da temperatura que nem sempre vai configurar uma febre, fica Uhum. ali no limítrofe, né, de Sim. uma febrícula. Tá. Ela é uma vacina um pouco reativa, mas tem crianças que não sentem nada. E Não já que posso qual é a deixar. vacina que deixa assim uma reação maior local, de dor mesmo? Porque a gente já viu, eu já vi vídeos, eu já vi, né, pais colocando, tipo, olha, olha como tá, a criança não tá andando porque tá doendo, né? Quais são essas E vacinas? assim, eh, se eu te falar que a gente não tem esse tipo de problema na Humanize, porque a gente consegue coordenar isso. A Uhum. gente vai utilizar técnicas que vão fazer com que não haja um desconforto, vão diminuir a dor.
automaticamente aquela criança ela fica mais relaxada, a musculatura fica mais relaxada, então vai ter menos atrito com a agulha. Então a gente consegue conduzir para que a gente nunca precisamos notificar nenhum evento adverso relacionado à vacina, Uhum. né? E isso muito pelas técnicas, muito por É, e toda. eu pergunto mesmo porque eu não passei por isso É, com nenhum dos filhos, né? assim, Graças a Deus. não é, a gente diz que é normal em bula. Se você Sim. for ler a bula de qualquer Você medicamento, você morre. não toma, Já morre de né? ansiedade Você antes, não né? toma. Então, em bula, a gente A considera que é minha normal, avó lê, ela tem todos os sintomas. Mas né? eu vi que realmente eu podia ter isso, ai, vó. É isso. Se você for ler a bula de um medicamento todinha, você não vai É, tomar, pensando nos efeitos, nos possíveis efeitos. colaterais, isso. Então, a gente considera que um efeito normal de qualquer vacina, Izzy, vamos lá. Pode ficar vermelho, pode haver elevação da temperatura e a dor local. Uhum, É um efeito normal da vacina. O que perfeito. vem a fugir daí, uma febre muito alta, um edema local muito acentuado, uma vermelhidão muito grande, aquela região muito endurecida. Então, tudo isso tem que ser olhada com um olhar mais técnico, mais profundo, né? Para realmente verificar o que foi que O que que aconteceu aconteceu? na vacinação, no Uhum. procedimento. Pode ser um erro de procedimento e não um erro Em que a gente relação à chama de erro vacina, vacinal. A né? gente chama de Sim, erro vacinal e não uma, do uma, produto em e si. não uma super reação, Entendi, entendeu? entendi. Ó, e falando da minha experiência, né? Tem algumas coisas que eu achei muito legal e diferentes da Humanize no atendimento. Foi porque, assim, primeiro que eu nunca nenhum dos meus filhos tiveram muitas reações, de fato, né, às vacinas, mas dor também é muito difícil, né? Eles reclamarem até ali no momento e tal da dor, mais pelo medo, né? Porque a gente tá segurando a criança, então eles já começam a ficar nervosos dali. Mas eles têm, realmente já apresentaram a técnica do gelinho, já apresentaram a técnica de um Um vibra. vibradorzinho, Aham, a né? Que é buzz. pra Aham. isso, a bise, né? É, a Bise é buzz. tipo uma abelhinha, Isso. né? Que você coloca ali e aí tira. E a outra coisa que eu lembro que quando eu coloquei isso e dividi com um grupo de mães, todo mundo falou assim: nossa, isso daí é legal. É a técnica da aplicação simultânea. Simultânea. Nós que trouxemos essa técnica para cá, né? Uhum. A gente realmente eu aprendi em um dos cursos que eu fiz fora, né? E aí vi que realmente era uma técnica muito legal, era uma técnica cientificamente aprovada, porque ali a criança só vai conseguir entender um piquezinho, um desconfortozinho, e na verdade a gente fez 2 vacinas. A gente consegue, com essa simultaneidade, Perfeito. proporcionar conforto e a oportunidade, né, de fazer Perfeito. 2. Não, e assim, com o meu primeiro, né, o João, eu ainda não tinha o conhecimento da técnica. E o que que acontecia? Por exemplo, nessa que ela explicou, da Hexa, da Penta, da Hexa, que na rede privada a criança leva 2 furadinhas, uma em cada perninha e mais o do rotavírus. Isso. Então, aplicava uma, a criança já se desesperava, a mãe, no caso eu, já se desesperava, a gente já chorava junto. E aí a criança, quando começava a se acalmar, lá Já tinha vinha de outra. novo mais uma furadinha. É, E aí nisso a criança ela já ficou esperta aqui, ó, já me furaram aqui, isso aqui não foi legal, isso aqui doeu. E aí de novo vão me segurar? Não, aí a criança já se debatia, né? Porque é. de novo vai me segurar, eu já sei o que vai acontecer, né? Então ela já esperava aquela segunda furadinha que não foi legal, enfim. Então a E a gente já tem a técnica, técnica simultânea 2.0, que é a ó, melhorada. aí, né? Olha que bom, que bom. E aí, na da Maju, já foi diferente, né? Então, por exemplo, são 2 vacinas, uma em cada perninha. Então, a gente segurava ela uma vez e ia 2 técnicas na minha casa. Então, as duas, simultaneamente, uma olhava para a outra e falava assim, 1, 2, 3 e Já. já. E aí, as duas aplicavam ao mesmo tempo as vacinas. Então, era, né? Ao mesmo tempo, era como se fosse realmente a sensação de uma, Isso. né? De uma furadinha. E pronto, a criança, eu acalmei, a criança não tinha mais furadinha. Isso para mim era fantástico. A gente tem que utilizar todo o conhecimento que nos é disponibilizado em favor da Legal. família que está ali com a gente naquele momento. Então, é o que a gente faz, né? Eh, a gente no início conversava, né, sobre as experiências pretéritas que nos fizeram ser quem somos hoje, pessoalmente e profissionalmente falando, né? Sim. Então, eu não conseguia acompanhar minha filha, Tu não ia? não ia.
Eu Olha ia, aí. ficava do lado de fora. Sim. Quem entrava era meu Vai. marido. Por quê? Entendi. Porque eu chegava e via que eu podia amamentar e não me deixavam. Que eu podia Acredito. ajudar de alguma forma e não podia, né? Então, até mesmo quando a gente recebia ainda no início, hoje não, porque os nossos clientes, eles são muito educados em relação a isso, porque a gente compartilha muito informação, a gente manda artigo científico, a gente compartilha informação legal, relacionado à mama analgesia, que é uma Uhum. das técnicas que a gente utiliza. E para mim, Izzy, é padrão ouro, É sabe? Porque verdade. o leite, ele vai acalmar o bebê, ele É. vai acalmar a Eu mãe, dei, vacina propriedades, mamando. ele tem propriedades anti-inflamatórias e ali ele vai causar uma analgesia também, Uhum. né? Então, para mim, é técnica padrão ouro. E quando a gente recebia mães lá, clientes, diziam assim, não, eu não vou dar, porque a criança vai engasgar. Uhum. Não, porque me disseram no postinho que eu não vou poder porque a criança vai engasgar. Não, a criança não vai engasgar. Né? Se a gente fizer da forma correta, se tudo for da forma correta, naquele momento a gente vai causar ali um conforto extremo para aquela mãe e para o bebê, né? E vai. A mamanalgesia na vacinação, comprovadamente, também diminui a reação Perfeito, da vacina. perfeito. É, eu dei mamando também, os dois ali, né? Onde eu pude dar mamando, eu dei, com certeza. É um diferencial, É. muito bom. E, e assim, já que a gente aqui nas últimas perguntas, né? Entramos ao vivo? Tem perguntas? Opa, peraí que a gente entrou ao vivo. Tem perguntas? Vamos ver qual é a pergunta. Ah, já tá com o microfone aí, né, Rodrigo? Ele lembrou do microfone, que é para não repetir a pergunta aqui. Muito bom. Vamos lá. Muito bom, Jaque. Muito bom. Não, o assunto vacina dá, assim, tipo, uns 6 podcasts. É sério, gente, é muita É coisa. muita Se eu fosse coisa, falar né? aqui, perguntou, né? Se eu fosse falar, assim, do esquema vacinal mesmo, desde o nascimento, e principalmente fazendo a diferença, que eu acho muito legal, eu acho muito bacana, eu acho muito. eh, engloba falar não só das vacinas da rede privada, mas das vacinas da rede Sim, pública. claro. Easy é uma coisa que a gente faz de forma gratuita lá na clínica. Qualquer pessoa que liga, que manda mensagem, que fala pelo WhatsApp, a gente faz a leitura da carteirinha de vacinação e a gente diz as vacinas que precisa fazer disponíveis Uhum. na rede pública, disponíveis na rede privada, porque às vezes aquela família não pode fazer aquele investimento. E mesmo quando os clientes começam a fazer com a gente depois, por problemas financeiros, dificuldade, migram para a rede pública, a gente segue acompanhando, que é um diferencial nosso. A gente acompanha aquela família até o que a gente chama de alta vacinal. Uhum. Perguntando, mesmo quando não está fazendo com a gente, tá em dia, tá tudo legal, né? O nosso sistema nos possibilita esse Que rastreamento dos bom. clientes e a Ah, gente entra em contato para saber se tá em dia, se tá fazendo, se tá seguindo de forma adequada. Daí a importância de seguir o calendário vacinal que eu te falo, né? Da proteção individual e coletiva, da proteção da família, de proporcionar um crescimento e desenvolvimento saudável para a criança, livre de doenças que podem causar sequelas para o resto da vida, como eu falei da meningite, da é verdade. poliomielite, né? Então, isso só é possível com a vacinação. E seguindo E assim, de forma é, adequada é, o calendário. por exemplo, uma das coisas que perguntaram também, né, que estava aqui logo no início, eu já pulei aqui, mas eu acho legal a gente falar dos reforços. Porque, por exemplo, você passou o ano todo dando bonitinho, né, respeitando o calendário. A cada mês você vai lá e vê qual é a vacina que tem que dar naquele mês, na idade correta. Mas às vezes você esquece um ou outro reforço. Realmente diminui muito a eficácia da É, vacina. a gente fala que vacina dada é vacina contada. Uhum. Mesmo quando você não conseguiu concluir aquele esquema vacinal, você tem uma, digamos assim, vamos falar em proporção, Easy. Se você teria 100% e você fez 2 doses, Uhum. você não vai ter os 100%. Você vai ter Sim. ali o quê? 70%, 60%, né? Então, em proporção, você tem que, para você ter o máximo de proteção que aquela vacina pode oferecer, em alguns casos é 80%, em outros casos é 99%, como algumas doenças, no caso do HPV, né? Uhum. Para que você tenha eficácia, você precisa completar o esquema vacinal com os reforços, né?
E esse reforço, por exemplo, era para eu dar em tal mês. E aí eu esqueci, só fui lembrar disso, sei lá, 2 meses depois. Na questão, o ideal é que isso não aconteça. Sim. Mas se acontecer, não tem problema, você pode fazer. O importante é O dar o reforço, importante né? é fazer o reforço. Sim. É diferente de vacinas que estão logo no início da vida da criança. Por exemplo, no caso da rotavírus, ela tem tempo para começar e tempo para concluir, né, aquele esquema vacinal. Passando daquele tempo determinado, você não vai conseguir fazer. Ah, mas eu vou fazer na rede privada. Não fazemos. Passou, não faz. Então tem que ter uma atenção dobrada com algumas vacinas que tem tempo para começar e tempo para terminar. Como a Como a rotavírus rotavírus. e alguma outra mais? A rotavírus é a principal. Que a primeira é quando? A primeira é aos 2 meses e a segunda e a última dose tem que ser antes dos 8 meses. Então, se passou muito tempo disso daí, tipo, é 2 meses, mas o meu filho já tá com 4 meses, não faz. Não faz. Não faz. Infelizmente, aquela criança ela vai ficar desprotegida contra uma doença que é muito grave. É uma doença diarreica aguda que rapidamente a criança vai ficar desnutrida, fica muito desnutrida e Mamãe, então já anotou aí, né? A importância de não esquecer da data correta, da idade correta da criança para fazer a vacinação do rotavírus. É uma vacina que realmente ela tem ali um sinal alerta ligado o tempo todo. E se as outras, né, de reforço anual, por exemplo, no outro ano, como as meningocócicas? Isso. Então, no caso do atraso, se atrasar não tem problema, desde que conclua, né? Para concluir e ter os 100%, né? E ter os 100% de proteção. Isso vale para todo o esquema vacinal. Não só da criança, mas do adulto também. Falando agora, tipo, a gente está no mês de outubro rosa, né? É o mês Você está linda de rosa. Estou linda. Vim realmente em alusão a isso, ao outubro rosa. Antigamente era outubro rosa, agora a gente já tem a denominação outubro além do rosa, né? Que é a prevenção, né, a detecção precoce e a prevenção não só do câncer de mama, mas também do câncer no colo do útero. O Brasil, ele desenfreadamente, ele é o câncer que hoje, principalmente dentro da nossa região norte, falando, ele é o número 1. Nossa. Né? Então, são milhares de mortes anualmente, né, ocasionadas pelo câncer no colo do útero. E 99% dos cânceres no colo do útero são causados pelo HPV. Um vírus de fácil transmissão, né? E que pode ser prevenido somente através da vacinação. Olha só. Né? Não tem cura. Então, nós, mulheres, adultas. A vacina é uma vez ao ano? Não. Não? A vacina do HPV, ela está disponível para crianças a partir de 9 anos de idade. Crianças a partir de 9 anos já, gente. Que ótimo. Crianças a partir de 9 anos. Por quê, Jaque? Porque a gente acredita que aquela criança ainda não iniciou a vida sexual, né? E quando ela vier a iniciar, ela já está protegida contra um vírus que ele é de fácil transmissão e ele tem um índice muito grande dentro do nosso país de incidência, né? A gente tem mais de 200 tipos de HPV. Desses 200 tipos, pelo menos aí uns 11 são oncogênicos, né? Oncogênicos causam câncer, né? Já que causa só o câncer no colo do útero, não. Veja bem, pode causar o câncer de ânus, vulva, vagina, toda a cavidade orofaríngea, né? Veja bem, todas essas regiões que tem contato sexual. Né? Então, ele é um vírus muito transmissível e muito preocupante. Né? Veja bem, você hoje tem disponível uma vacina que protege contra o câncer no colo do útero. Então, a partir de 9 anos de idade? A partir de 9 anos. Que ótimo saber disso, muito bom. Qual é a nossa perguntinha, Cauê? Temos 3 perguntas. A primeira é da Viviane. As vacinas podem sobrecarregar o sistema imunológico da criança? Não. Né? A gente estava falando anteriormente de um calendário vacinal específico para cada faixa etária, certo? Dentro desse calendário vacinal específico para cada faixa etária, a gente tem vacinas que são imprescindíveis, tá? E essas vacinas, elas não vão de forma alguma sobrecarregar o sistema imunológico da criança, porque elas foram pensadas e distribuídas de forma a não sobrecarregar.
o sistema Certo. imunológico da criança. Essa criança, ela é exposta a infinitamente mais agentes infecciosos do que as vacinas ali vão oferecer. Então, Uhum. Jaque, você falou das vacinas que são com vírus vivos, Uhum. né? Que são as vacinas atenuadas. Se a gente for considerar ao perigo e o número de doenças que essa criança é exposta, a vacina é bem inferior. Entendi. Então, de forma alguma, ela vai sobrecarregar o sistema imunológico da criança. Pelo contrário, ela vai fortalecer o sistema imunológico da criança, promovendo a segurança, promovendo a proteção contra Várias doenças. vezes. É. E assim, a equipe também tem que estar preparada para nesses casos de esquecimento, né? Então, por exemplo, o meu filho já tem 5 meses e eu não dei a que era do terceiro, não dei. Eu posso dar tudo num mês só? Não, né? A gente vai buscar o que a gente vai utilizar até a simultaneidade, né? O Uhum. que nos possibilita fazer mais de uma vacina de uma vez, porém não extrapolar. Existem vacinas que não podem ser feitas em conjunto, né? Uhum. Tem restrição. Algumas Tá. vacinas não podem ser feitas, mas as que puderem ser feitas, a gente vai utilizar aquela oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação, né? Para que esse atraso não se prolongue, né? Tá. Então, eu falei para ti que é um serviço que a gente faz de forma gratuita, que é a análise da caderneta de saúde da criança, que lá dentro Uhum. tem a carteirinha de Sim. vacinação. Quando chega pra gente, as meninas fazem a leitura, verificam as vacinas que estão atrasadas, as vacinas que precisam passar na frente de outras, porque Isso. por conta da oportunidade, não perder a oportunidade de fazer aquela vacina, de perder o tempo, né? Uhum. Então a gente tem toda essa análise para verificar quais são as vacinas mais importantes para fazer e a gente vai fazendo até atualizar a caderneta de vacinação, né, da Perfeito. criança, que é o nosso objetivo. Então, se você esqueceu de levar seu filho para tomar vacina, perdeu a data de alguma vacina, fica tranquila, né? O importante é que você volte e refaça de onde você parou. Perfeito. A Andrea perguntou o que ela deve fazer se a criança estiver doente no dia da vacina. Depende do que seja doente, né? Uhum. Porque a gente que é mãe, eu sou mãe, eu sei que às vezes Sim. a minha filha não quer ir pra aula, mãe, eu tô com dor de cabeça, Uhum. né? Não é doença, né? Então, a criança tá gripadinha, por Tá. exemplo. Vamos pensar. Gripadinha, vamos Aham. falar. Esse termo gripadinha é o que a gente mais ouve, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que só deve ser desconsiderada a oportunidade de realizar uma vacinação se aquela criança estiver apresentando febre, pelo menos nos últimos 3 dias. Tá. Apresentou febre nos últimos 3 dias, é um fator a ser considerado para não vacinar, Perfeito. tá? Mas se aquela criança só tá apresentando Não. coriza, Uhum. espirrando, né? Sem febre, sem sintomas que a gente chama de geral, sem um sintoma geral, Uhum. não tem por que não vacinar. Porque lembra que existem vacinas que a gente perde a oportunidade de fazer por conta do Do tempo. tempo. Perfeito. Então, se tiver febre, né? Então, Febre. A febre é um tá. fator para desconsiderar a realização da vacina. Perfeito. E a última pergunta é da Luana. Ela perguntou o que ela faz se o filho dela tiver uma reação adversa à vacina. A gente já até conversou sobre isso, mas eu pergunto. Isso. É importante que a Luana entenda o que é uma reação normal esperada do que é uma reação anormal, que a gente falou lá no início, né? Uma reação normal, que é o aumento da temperatura, a dor local, e aquela criança, se for pequenininha, falando de um bebê, vai ficar mais gemente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma compressa de água gelada e não de gelo, né? Uhum. Naquela criança, vai realizar a troca da compressa, vai ficar sem massagear o local, Uhum. tá? Se essa criança tiver febre, vai fazer o antitérmico de uso da criança, prescrito pelo pediatra, tá? E vai promover o conforto da criança, promovendo o alívio da dor local. Tá. Né? Algumas reações sistêmicas, que a gente chama, que são reações diretamente relacionadas a alergias, elas devem ser tratadas de outra forma. Né? Algumas crianças que são alérgicas, inclusive, precisam receber vacina em âmbito hospitalar.
né? Então, a gente tem todo esse cuidado que eu te falei, do atendimento personalíssimo, conhecer a necessidade da criança, saber se tem alergias, a gente faz essa investigação para que a gente promova um cuidado realmente que englobe todas as necessidades daquela criança. Se ela Perfeito. precisa, se ela pode ser vacinada na casa, se ela vai ter que ser vacinada com suporte de oxigênio em ambiente hospitalar, Uhum. vacinada com o que a gente chama de a vacinação assistida por profissional especializado, né, que vai poder fazer todas as manobras, Sim. inclusive utilizando drogas, né, medicamentos, caso haja necessidade. Perfeito. Então, a gente diferencia uma reação local, normal e esperada de uma reação sistêmica. Tá. Elas têm vertentes diferentes e tratamentos diferentes. Conseguiu entender? Então, em casa, se, por exemplo, passar dessa dor local, da febre, a criança apresentar outros sintomas, já tem que ir para o hospital, então. Ou Se avisar vocês. a gente vai monitorar, a Uhum. gente vai monitorar, né? Mas se essa criança for assistida na rede pública, por exemplo, e ela tiver uma reação fora do âmbito normal, que é a febre, dor no corpo, ficar mais amolecido, Molinha, aham. se tiver algum a mais, ela vai precisar ir para um atendimento de saúde, Uhum. né? Na Humanize, a gente busca ali fazer aquele monitoramento, né, dos nossos clientes para saber se tem uma reação normal. Eu te falei que a gente nunca precisou notificar nenhuma reação, a gente Uhum. nunca teve uma reação que fuja à normalidade do padrão que a gente já espera, né, Uhum. de acordo com cada vacina que é administrada. Perfeito. Mas caso aconteça, já notificar vocês A e gente tem que procurar um notificar, atendimento. a gente tem Tá, que notificar perfeito. esses, o que a gente chama de ESAVs, né? Tá. Os eventos supostamente adversos relacionados a vacinas, eles devem ser notificados Tá. em âmbito de sistema. E na última pergunta, você até já explicou um pouquinho, como que os pais podem se preparar e amenizar, né, esses sintomas, essas reações naturais da vacina. Né? Então, você já até falou, colocar uma compressinha gelada, Isso. né, em cima de onde foi dada a picadinha. Tem aqueles que a gente encontra na farmácia, Chofebre. Chofebre. É bom, é legal, você indica? Eu indico, a gente tem um conforto, a gente tem um feedback muito positivo com o Uhum, uso do Chofebre. São uhum. as compressas gelatinosas, né, que são Isso, utilizadas sobre aquela área que recebeu isso. o pique, Uhum, né, promovendo ali uma sensação de gelo, sim, geladinha, uma sensação de anestesia. Então, a gente tem um feedback muito positivo, eu indico sim. tá. Então, aquela família que vai fazer a vacinação, que tá em tempo, já compra, já deixa guardadinha, já leva geladinha, Já tá nesse para primeiro ano lá em casa, não isso, faltava. Era... para colocar pós-vacina, que ela tem um Aham, efeito muito bom, sim. né? E eu acredito que, respondendo à pergunta, não tem nada mais poderoso do que informação, conhecimento. Então, chegou o tempo, são pais de primeira viagem, chegou o tempo das vacinas, pesquisem, né? Todas as manobras que podem ser utilizadas em favor da tua família, né? Para promover o conforto, diminuir a reação, todas as técnicas que podem, inclusive, ser melhoradas para atender a tua família, né? Já falei aqui de algumas técnicas, de uma Sim. analgesia, técnica simultânea, né? Em crianças mais velhas, a gente utiliza a realidade virtual, né? Que é a vacinação em realidade virtual. Aquela criança, ela vai receber as vacinas em uma realidade virtual que ela escolhe, com a música dela, vai ter o Que brinde no legal. final. Então, tem várias técnicas, tem várias manobras que a gente pode utilizar, tanto no âmbito físico quanto no tecnológico. Uhum. Que maravilha. E eu lembrei de uma amiga que ela falava assim: quando me falavam que essa vacina, que a vacina ia dar muita reação e que poderia ter febre, eu já dava antes o antitérmico para ela. O que você acha disso? Eu não acho nada. O que você tem certeza Não, disso? não, assim, vai. Eu não gosto, não indico algumas vacinas, tá? O que acontece? Como eu falei, algumas vacinas, elas precisam causar essa reação inflamatória Tá. para que o sistema imunológico responda de forma mais rápida,
né? Então, quando eu entro com um medicamento anti-inflamatório, analgésico, eu vou estar quebrando o ciclo normal. Eu vou estar, sim, impactando negativamente a qualidade e o potencial que aquela vacina tem de proteção. Eu vou estar diminuindo, Olha só, mamãe. né? Então, nós não indicamos vacinar, nós não indicamos administrar Medicar, né? medicamento antes de vacinar. Salvo, vou abrir essas aspas, as vacinas meningocócicas. As vacinas meningocócicas, como eu falei, elas são umas vacinas muito reativas, então a gente já espera que vá apresentar uma reação um pouco mais elevada. E por artigos científicos, estudos comprovados que o uso do antitérmico, do anti-inflamatório, antes não vai impactar Tá. a qualidade, não vai impactar a proteção que aquela vacina Vai é oferecer. o objetivo que ela tem, que Ah. é oferecer a proteção. Não vai. Então, são as únicas vacinas que lá na clínica a gente indica dar antes. Tá. Agora, já que não pode de forma alguma dar o antitérmico, o anti-inflamatório, pode sim, você vai tratar pós, né? Você vai tratar. Como é que eu vou dar? A criança nem tá tendo febre, ela nem fez a vacina, ela não tá ela não tá apresentando a elevação da temperatura e eu já vou entrar com o medicamento, supondo que ela vai apresentar, não posso supor, né? Então eu tenho que esperar o que vai acontecer para que eu entre com a medicação pós-vacinação, caso haja necessidade. Que vai ser realmente, a gente sabe que a febre na criança só a partir de 37,8. Não é isso? Né? 37 ponto... A gente aprendeu aqui, né, num episódio do podcast, muito legal. E muitos pediatras já vieram aqui e todos eles falaram sobre a importância da vacinação. Então, por isso que a gente quis trazer esse episódio para falar só sobre vacinação. E claro que a gente escolheu você e a Humanize para estar nesse episódio com a gente. A gente agradece muito. Eu te falei que se a gente ficasse falando sobre vacina, tem muito assunto, tem muita coisa para falar. É algo que me fascina, né? Trabalhar a medicina preventiva através da vacinação, com técnicas inovadoras, com conhecimento, com um aparato tecnológico muito grande que a gente tem dentro da nossa cadeia de frios, que sempre eu acredito que hoje isso já caiu por terra, né? Mas assim, antes falavam assim, não vale a pena vacinar na rede privada porque não tem rotatividade, as vacinas ficam lá paradas por muito tempo, então isso não existe. A rotatividade é imensa, né? E a gente tem um aparato tecnológico muito grande a nosso favor, que são câmaras frias monitoradas por celular, monitoradas de forma remota. A gente sabe quantas vezes aquela porta abriu. A gente sabe qualquer oscilação de temperatura vai chegar no nosso celular. A gente consegue oferecer com isso uma segurança muito grande dos imunobiológicos. Porque a gente sabe que são imunobiológicos termossensíveis. São sensíveis à temperatura. Então, a oscilação de temperatura, ela vai contribuir negativamente para a qualidade dessa vacina. E tudo isso a gente consegue, de forma segura, oferecer para o nosso cliente, que é uma segurança de que as vacinas, elas são realmente... Isso é importantíssimo. Todo o processo, ele é muito rigoroso. Claro. A cadeia de frios, né? Muito rigoroso, muito tecnológico. E que bom que você tem tudo isso para oferecer. E aí o teu cliente, ele se sente muito seguro, porque eu sempre elas me mostraram tudo. Elas me mostravam a caixa da vacina, elas me mostraram a data da validade da vacina, né? Elas me mostravam o laboratório, eu podia ficar com a caixa, né, para levar para casa, né, depois da aplicação. É uma segurança que é importantíssima dar aos pais, né? Eu acredito que, como eu te falei, o que a gente busca é fortalecer vínculo, né? E eu acredito que não tem outra forma. Como que você vai fortalecer o vínculo com alguém, com uma empresa, com um profissional, se você não confia? Sim, se você não se sente segura. Então, tudo que aconteceu contigo acontece com todos os nossos clientes, faz parte do nosso protocolo de atendimento, né? Que busca realmente fidelizar o cliente, que busca oferecer uma experiência segura. Eu sou fãzaça do trabalho de vocês, gosto muito da tua equipe, amo o atendimento de vocês, né? Tenho uma gratidão enorme no meu coração pelos vários atendimentos que vocês já nos ofereceram. E é por ser fã mesmo que a gente realmente pensou, quando sugeriram o tema, eu já pensei logo em você. Então, parabéns por esse trabalho diferenciado.
E você, mamãe que está aí nos assistindo em casa, você, papai, titio, titia, quem convive com crianças, até você viu que o calendário vacinal é para todo mundo, né? Então, assim, se tem dúvidas em relação à vacina, se o calendário está correto ou não, se esqueceu algum reforço ou não, a Humanize faz esse trabalho de forma gratuita, que é a análise, né, da caderneta de vacinação. Liga, manda um WhatsApp para tirar dúvidas, se você tem, e já fica também o alerta, né, que a Jaque já colocou aqui, de várias vacinas que não pode perder a data, que não pode passar daquele período de importância, das principais reações, das reações que são esperadas. Então, eu acho que a gente fez um aparato muito legal, né, para os pais. E se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar para a gente, envia sua pergunta, que eu vou enviar para a doutora Jaqueline, eu tenho certeza que ela vai nos responder brevemente e a gente faz questão de te enviar essa resposta o quão logo. E agradeço novamente a participação da Jaqueline, da Humanize aqui com a gente nesse episódio importantíssimo, e feliz dia amanhã mundial da vacinação. Izzy, a gente que agradece, viu? Eu agradeço em nome da Humanize, agradeço pela parceria, agradeço pela amizade. Já te falei que eu admiro demais o trabalho que tu desenvolve, não só com a Áudio Norte, mas também influenciando o maternar, deixando de outras mães e deixando mais leve, né? Eu queria encerrar a minha participação aqui falando da extrema necessidade, né, da gente falar sobre esse mês, que é o Outubro Rosa, né? É um mês todo destinado à saúde da mulher. E pensando dessa forma em poder impactar positivamente o movimento, todas as nossas unidades, elas estão oferecendo 10% de desconto na vacina HPV. Durante o mês de outubro durante agora. o mês de outubro. E 30% de desconto no mapeamento genético da mulher. O mapeamento genético da mulher é um exame que possibilita, né, ali em porcentagem, você saber qual a probabilidade que você tem de desenvolver doenças como câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama, predisposição à osteoporose, predisposição à tireoide, sintomas relacionados à infertilidade, e várias doenças, né, da mulher adulta. Então, esse exame ele também está com desconto em apoio ao movimento Outubro Além do Rosa. Em todas as nossas unidades. Excelente. A mulher vai poder fazer até o final desse mês. É agendado? Esse exame não precisa ser agendado, é só chegar e fazer. É um exame potente demais, é uma ferramenta que vai te auxiliar, que vai te conduzir para uma prevenção, para qualquer tipo de atitude preventiva contra inúmeras doenças. Maravilha. E a Humanize funciona de segunda a sábado? Matriz de segunda a sábado, Paragominas de segunda a sábado, as demais de segunda a sexta. Maravilha. Obrigada, doutora Jaqueline. Obrigada e até uma próxima também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Não esqueça de dar seu like, fazer aqui o seu comentário, mande sua pergunta se é alguma coisa que te deixou dúvida ou não fizemos a sua pergunta. E também não esquece de compartilhar esse episódio. E obrigada mais uma vez pela tua companhia, obrigada pelo teu incentivo e obrigada aqui, né, por estar junto com a gente no nosso Pode Escutar, Pode Falar, e até a próxima quarta. Um beijo. Aê!